Olá pessoal, eu estou aqui para mais uma aula, dessa vez falando sobre os órgãos dos sentidos. Eu sei que é um assunto bem trivial a gente ver órgãos dos sentidos no ensino fundamental, entretanto a gente tem esse conteúdo também fazendo parte de questões de vestibular e no conteúdo que faz parte do currículo do ensino médio. Então, veremos nessa aula sobre os órgãos de sentido, sobre coordenação nervosa, porque a gente tem uma associação direta entre a coordenação nervosa, o sistema nervoso, e os órgãos de sentido. Eu dividi em dois blocos, um bloco para tratar audição e visão, e um outro bloco para tratar sobre o tato, o olfato e o paladar. Bom, os órgãos de sentido são eles que fazem com que a gente consiga perceber os estímulos do ambiente. Então, calor, a quantidade de luz, o som, o cheiro, a direção do vento, todas essas ações elas dependem dos nossos órgãos dos sentidos. Perceba que durante o processo de evolução, os órgãos dos sentidos eles desempenharam e ainda desempenham um papel crucial. Então é muito importante, por exemplo, para o lobo ter um faro aguçado. Isso vai fazer com que facilite a atividade de caça e facilite a sobrevivência. Então todos os órgãos dos sentidos eles vêm para dar capacidades, potencialidades aos seres para que eles realizem suas tarefas cotidianas. E obviamente com o ser humano não é diferente. Cada órgão do sentido que a gente tem é especializado em converter estímulos em impulsos. Então ele recebe o estímulo, ele converte esse estímulo em impulsos nervosos. Justamente porque quem interpreta os estímulos recebidos é o cérebro. E aí esses impulsos nervosos têm que ser levados até o cérebro. Também existem receptores de estímulos que captam sinais dentro do corpo. Então, por exemplo, sensação de fome, sensação de sede. Esses estímulos eles não são externos, eles são estímulos gerados e processados dentro do nosso próprio corpo. Então, aqui eu coloquei uma situação que é a sensação de quando você está perto do mar. Você deve ter percebido que quando você viaja ou quando você vai à praia, mesmo que tenha uma cadeia de montanhas em frente à visão, fechando a visão do mar, mas você sabe, de certa forma, que você está próximo do mar. A gente vê um aumento, a gente detecta um aumento de umidade, o vento ele torna-se mais intenso. Então, essas sensações a gente consegue captar graças aos órgãos dos sentidos. A gente também tem uma parte importante quando fala em alimentação, porque a captação do gosto ela é importante para a alimentação. Então a gente quer se alimentar bem e se alimentar bem também significa a gente gostar da alimentação. E aí esse gostar, ato de gostar, depende do paladar e também depende do olfato, como a gente vai ver mais para frente. Bom, como eu disse a vocês, nem todos os estímulos captados são percebidos. Então a gente tem um exemplo de estímulo que é captado, mas não é percebido, é a quantidade e o nível de oxigênio dentro do corpo, né? Na verdade, o nível de gás carbônico dentro do corpo. Então, quando a gente prende a respiração por muito tempo, o nosso sangue ele começa a ficar ácido, né? O pH do sangue ele começa a diminuir. E aí, quando esse pH diminui, alguns sensores distribuídos em alguns vasos sanguíneos avisam para o cérebro que o sangue está ficando ácido. E aí o cérebro intensifica o movimento respiratório. Esse é um exemplo de estímulo que é captado dentro do nosso corpo e a gente sequer consegue perceber quando é que esse estímulo acontece. Ações subconscientes também estão ligadas às percepções. Então, um exemplo bem prático disso são as cores. Então, quando a gente vê, por exemplo, o vermelho é muito utilizado para indicar a situação de atenção ou de perigo. Então, você vai ver a placa de pare, por exemplo, lá na rua, né? Nas vias. A placa de pare, normalmente, ela tem uma cor, a cor vermelha, justamente para chamar a atenção.
né? Então a gente pode associar o vermelho a perigo, mas a gente também tem a associação do vermelho com amor, né? Você vai fazer um coração, você dificilmente vai pintar o coração de azul, né? Isso porque, além do sangue ser vermelho, o coração também geralmente indica amor. E a gente convencionou que essa cor seria relacionado ao sentimento, né, de amor. A gente usa também para quente, né? Uma cor que a gente chama de cor quente. Enquanto que azul a gente chama uma cor mais fria, né? Quando você pinta um ambiente de azul, normalmente ele passa um pouco mais de calma, né? Nosso cérebro entende como uma situação onde você está mais seguro, mais calmo, já que o vermelho indica perigo. E E a gente convencionou também usar o azul muito para representar o masculino, né? Então tem aquela história do azul para menino, rosa para menina. Bom, a gente vai começar falando sobre a audição. A audição ela é responsável pelo ato de ouvir, né? A audição de fato, o ato de escutar as palavras e compreender as palavras, mas a audição, a orelha e as estruturas que fazem parte do aparelho auditivo, elas também são responsáveis pelo equilíbrio do corpo. A orelha ela é formada por três partes. Uma parte é a orelha externa, então a gente tem aqui a imagem da parte amarela que indica a orelha externa. Temos a orelha média, temos a orelha interna. Anatomicamente, a gente tem aqui na parte da orelha externa. Não vou destacar todas as partes, mas vou falar de algumas estruturas importantes. A gente tem aqui o meato acústico, que é esse canal por onde o som passa. A anatomia da orelha ela é projetada para que o som, as ondas sonoras sejam captadas. Por isso, a orelha ela forma essa estrutura externa, é justamente para captar as ondas sonoras. Além disso, a gente tem aqui os três famosos ossinhos, que a gente vai falar deles mais para frente. Esses ossículos são de extrema importância para a produção do som, para a captação do som. Temos canais semicirculares, que é essa estrutura aqui. Temos a cóclea. E por último, e não menos importante, o nervo coclear. A gente vai falar de cada um deles mais para frente. Aqui dá para observar que tem uma abertura que é chamada de tuba auditiva. Essa tuba auditiva ela tem ligação com a boca e com o nariz. Por isso que algumas vezes quando você coloca algum medicamento no ouvido, o gosto do medicamento muitas vezes passa, né? O medicamento passa para a boca e você sente o gosto do medicamento na boca. Assim, quando você está gripado também, você sente alguns efeitos no ouvido. A audição ela é a capacidade de captar, processar e interpretar as ondas sonoras. E as ondas sonoras são as vibrações do ar. Por isso, no espaço, a gente não tem som, a gente não consegue captar som. Justamente porque essas ondas sonoras, que são ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, no espaço. Elas precisam necessariamente do ar. As ondas sonoras elas vão entrar pelo pavilhão auricular, que é justamente aquela entrada que eu falei para vocês. E essas ondas sonoras vão fazer a membrana timpânica vibrar. É justamente esse esquema que vocês podem ver aqui na figura A. Então, o tímpano, ou membrana timpânica, né, como a gente chama, ela vai vibrar com as ondas sonoras. E aí essa vibração da membrana timpânica ela vai repercutir nos três ossículos, que é o martelo, este aqui, a bigorna e o estribo. Então são esses ossos que vibrando vão passar o estímulo até a cóclea. E aqui a cóclea é essa estrutura aqui. A cóclea ela vai conter células que são células sensoriais e essas células sensoriais elas vão transformar essa vibração do ar em impulsos nervosos. Aqui tem uma imagem das células da cóclea. São essas células que são sensíveis aos estímulos sonoros e são elas que vão promover a conversão do estímulo sonoro para os impulsos nervosos.
esses impulsos nervosos vão ser processados no cérebro. E aí nosso cérebro consegue identificar do que o que está fazendo o som. Então existe uma associação entre as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, e as células da cóclea que captam essas ondas e levam para que o cérebro interprete. Para que o cérebro interprete essas ondas, é necessário que a gente tenha memória. Então, por exemplo, se você escuta um pássaro cantar, se você já tiver ouvido esse pássaro, um pássaro da mesma espécie cantando antes, você vai identificar aquele som. Então, existe uma associação entre um som e a nossa memória. Quando se trata de equilíbrio, o sistema auditivo ele tem participação direta, porque ele tem uma estrutura chamada de labirinto. Então, o labirinto é essa região formada pelos canais semicirculares. Esses canais semicirculares eles são cheios de um líquido e eles conseguem determinar a posição que o corpo se encontra. Então, por exemplo, se o seu corpo se você tiver em um ambiente onde o corpo foi inclinado para um dos lados, você percebe essa inclinação. E isso graças a essa estrutura que fica dentro do seu ouvido. O labirinto, ele, óbvio, não atua sozinho, ele precisa do encéfalo. E a região do bulbo é que vai fazer com que esses sentidos responsáveis pelo equilíbrio, eles ajam. Então, o bulbo vai integrar informações do sistema visual, do que você está vendo, e de receptores também presentes nos músculos. Então, a gente tem atuando no equilíbrio, para garantir o equilíbrio, a gente tem o ouvido, a gente tem o sistema visual e a gente tem os músculos, tá? Receptores presentes nos músculos. Perceba que a atividade de andar, uma simples caminhada, ela exige que você tenha equilíbrio. Alguns problemas do ouvido, e aqui eu coloquei labirintite. Labirintite é uma doença que afeta o labirinto, e se afeta o labirinto, e a gente viu que o labirinto é responsável pelo equilíbrio do corpo, significa que quando você tem labirintite, você acaba perdendo o equilíbrio em algumas situações. Normalmente a labirintite ela acontece por causa de infecções e inflamações. Então essas são as principais causas de labirintite. As áreas do ouvido interno ficam inflamadas, irritadas e aí fazem com que os nervos enviem sinais incorretos para o cérebro. Então é comum uma pessoa que tem labirintite, durante as crises de labirintite, ela não conseguir, por exemplo, ficar em pé, se sustentar em pé. Isso porque o seu corpo não entende, né, não consegue promover o equilíbrio. Não entende como está a disposição do corpo naquele momento. Então, as pessoas que sofrem de labirintite, dependendo da gravidade, elas devem sair sempre acompanhadas com alguém. Isso porque ela pode realmente passar mal e perder o equilíbrio durante uma caminhada. Isso pode ser perigoso.